Vamos falar de dois conceitos bem importantes aqui, um do JavaScript e outro do Angular. Primeiro, sobre o async await que nós utilizamos nesse método alterar status da tarefa. Nas promises, temos um problema muito conhecido como callback hell, ou inferno de callbacks, que é quando precisamos usar vários métodos que retornam várias promessas e o código começa a crescer de uma forma que fica difícil de ler. Com o async await nós temos a mesma funcionalidade, porém de forma mais legível. Veja no nosso código aqui, estamos criando uma constante ActionSheet, e ela vai pegar o resultado do método create, que é uma promessa contendo o nosso elemento do ActionSheet. Porém, se ele retorna uma promessa, como nós já temos o elemento para uso aqui direto, sendo atribuído ao nosso ActionSheet, é que o JavaScript, por trás das coisas, é como se ele estivesse envolvendo essa nossa declaração do const em uma promessa que você não vê. É basicamente como se ele fizesse isso daqui. Só criar uma função aqui de teste, um método de teste. Eu posso colocar aqui this.ActionSheetController.create. Então, .then, o que retornou aqui, que seria a minha ActionSheet, no resultado, eu vou atribuir para const ActionSheet aqui. Esse código é basicamente a mesma coisa que nós usamos aqui em cima. E com isso, ele fica muito mais legível, dessa forma aqui, pois imagine se você tivesse diversas chamadas que retornam promessas, como uma chamada ao banco que busca os dados. Depois que você pega esses dados, você criaria um componente. Esse componente então retorna um resultado que você vai tratar. O resultado tratado será apresentado em outro componente. E por aí vai. Esse código ficaria gigantesco. Tanto que poderia ser algo dessa forma aqui. É como se eu tivesse isso com isso, depois novamente e depois novamente. Isso é o que nós chamamos de callback hell. Já se fôssemos fazer em async await, esse código ficaria então dessa forma aqui, const ActionSheet vai ser igual ao await. Aqui ele vai dar um erro porque eu não estou usando async no meu teste aqui, no meu método de teste. Mas aqui então this.ActionSheetController.create. Então é basicamente como se eu criasse aqui 4 ActionSheets seguidas. Esse código é a mesma coisa que esse código de cima. E olha como ele fica muito mais legível, mais alinhado, fica mais curto, fica muito melhor para qualquer humano da manutenção. E se seu código é de difícil entendimento por outras pessoas, então ele não é um bom código. E uma observação é que qualquer erro retornado, então, cairia no nosso cat, do nosso try catch, se a gente tivesse um try catch aqui, dessa forma. Então, todo erro de qualquer uma das action sheets que foi disparada aqui, que foi criada, qualquer erro de qualquer uma cairia aqui nesse bloco de código desse try catch. E agora imagina esse código acima, se a gente ainda tivesse que fazer um catch depois de cada then para poder pegar os erros e tratar aqui. O código ficaria muito maior. Então é só isso. O async await é simples e é uma alternativa para as promises que nós conhecemos normalmente, que nós usamos normalmente no JavaScript. Posso apagar todo esse código aqui, porque agora nós vamos falar de um outro conceito importante, que esse daqui já é um conceito do Angular, que é o de injeção de dependência. A injeção de dependência é um design pattern, ou seja, um padrão de design, que é muito importante para o Angular. Então, nossas dependências são serviços, que nós ainda vamos falar sobre, ou objetos que uma classe precisa para executar alguma função. Então, o padrão design, onde essa classe em questão, aqui, por exemplo, a nossa classe de homepage, busca essa dependência em outro lugar, ao invés de criar uma instância local para ser utilizada. Por isso, quando no constructor passamos esse parâmetro privado ActionSheetController, precisamos especificar o tipo da dependência que será injetada. Com isso, o Angular basicamente está falando ActionSheetController me disponibiliza todos os seus métodos e propriedades para serem utilizados quando eu te dei o import, sem que eu precise pegar o seu molde, a sua classe, e construir um novo para o meu controlador utilizar, para eu poder utilizar aqui nessa minha classe. Isso vai ficar um pouco mais explícito quando falarmos mais de serviços, que são uma forma de centralizar códigos em arquivos diferentes que podem ser injetados e compartilhados. Então, com isso daqui, basicamente, eu estou importando meu ActionSheet e eu estou expondo ele à minha classe aqui, declarando no meu construtor dessa forma, falando que meu ActionSheetController é o meu ActionSheetController que eu acabei de importar aqui. Eu não estou precisando criar um ActionSheetController novo, eu não precisei criar aqui, por exemplo, um const ActionSheet, que vai ser um new ActionSheetController.
Action Sheet Controller aqui, ó. Eu não estou precisando fazer isso. Isso daqui eu criaria uma nova instância. Eu apagaria tudo que existe nesse Action Sheet Controller, tudo que já tem dentro dele, apagaria entre aspas, porque ele é uma classe, então os métodos não seriam apagados. Mas aqui eu não estou recebendo esse Action Sheet Controller se eu fizesse dessa forma. Eu estaria criando um novo. Então eu não estou injetando esse Action Sheet na minha classe. Eu não estou injetando o que já existe dele na minha classe. Eu estou criando um novo Action Sheet para ser utilizado. Isso vai ficar melhor, como eu falei, com serviços, porque com serviços nós podemos criar variáveis, propriedades e métodos lá que vão guardar valores e que eu posso utilizar esses valores dentro de qualquer componente meu. E quando eu altero algo nesse meu componente, por exemplo, nesse meu componente eu altero o valor que está no serviço, um outro componente que tem acesso, que tem também esse serviço injetado, vai poder receber esse valor novo. Então, por isso, a injeção de dependência. E é assim que funciona essa injeção de dependência no Angular.